Parecia que eu estava em outro mundo, porque eu não fazia ideia de que meu corpo estava deitado em uma cama de hospital. Olá e bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tânia Meisenbach e também sou conhecida como Burned Beauty 2018R. O tema de hoje é: como é estar em coma? Foi uma das minhas coisas favoritas que já vivi, mesmo parecendo um pouco louco. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever, curtir, seguir e compartilhar. Eu espero crescer minha plataforma para 1 milhão de inscritos, dando esperança para outras pessoas. Um pouco da minha história. Eu fui casada com um narcisista em 2008 e foi um casamento horrível, cheio de manipulação, mentiras e infidelidade. Eu jurava que ele sempre, sabe, era leal a mim, mas olhando para trás, é até risível. Ele usava drogas, tinha muita coisa acontecendo, e eu não percebia nada disso. Eu achava que ele era alcoólatra e que eu iria ficar ao lado dele. Bem, no fim das contas, depois de 15 anos juntos, ele me incendiou e foi horrível. Eu sofri queimaduras de 3º e 4º grau em 35% da parte superior do meu corpo. Reconstruíram meu rosto inteiro 2 vezes. E tudo isso aconteceu enquanto eu estava em coma, lutando pela minha vida. Porque depois que você é queimado e sobrevive à chama inicial, é a infecção que vem te atacar. É isso que vem para te matar. Sepse e pneumonia são coisas muito graves, mas eu sobrevivi a tudo isso. Mas nesses primeiros 2 meses, eu fiquei em coma induzido medicamente. E isso começou, eu acho, imediatamente quando cheguei à unidade de queimados. A última lembrança que tenho de estar sob cuidados médicos foi entrar na ambulância e o paramédico cuidando de mim, perguntando qual era meu nível de dor de 1 a 10. E eu disse: insuportável. Não me lembro de ter dito isso, mas está no relatório dos paramédicos. Além disso, não há mais nada. Sabe, eu tive que ser sedada para que pudessem me colocar em um ventilador. Precisaram respirar por mim, pois inalei muita fumaça e meu nariz estava queimado. Meu lábio superior tinha sido queimado. E se isso inchasse, não haveria nada que eles pudessem fazer para impedir que eu sufocasse. Então, eles me entubaram. E para isso, você fica sob efeito de paralíticos e sedação. Sabe, fentanil, todas essas coisas. E é só escuridão. É só escuridão. Mas depois de um tempo, eu me lembro especificamente desse sonho começando a acontecer. E eu não. Eu chamo de sonho. Mas não parecia um sonho para mim. Parecia que eu estava em outro mundo. Porque eu não fazia ideia de que meu corpo estava deitado em uma cama de hospital, lutando pela minha vida. Eu só sabia que estava em outro lugar e eu estava confusa. E a primeira lembrança é dizer para um estranho: alguém vai machucar meu peito. Eu não sei quem era o homem na minha mente. Não era meu marido. Mas alguém vai machucar meu peito. E eu fugia. Agora, eu estava vestida com minha saia favorita e uma blusa de botões. Era roxa, meio roxa, muito roxa, que eu usava muito quando era assistente jurídica. Estou de salto agulha. Meu cabelo está curto. Tenho 30 e poucos anos de novo. Mas alguém está vindo para me machucar. E eu corro. E eu corro para essa escada escura. E está completamente escuro, mas de alguma forma eu sei para onde estou indo. E eu desço as escadas e chego até o final. E tem um quartinho pequeno. E eu me agacho, cubro minha cabeça e fico lá até a dor passar. Eu não sabia o que estava acontecendo quando estava acontecendo. Mas depois de olhar para um diário que foi mantido,
Agora entendo que as enfermeiras entravam e faziam a desbridamento da minha pele. E desbridar significa raspar a pele morta. Queimaduras de 3º e 4º grau não cicatrizam. Elas simplesmente ficam necróticas, ficam pretas. Elas raspam isso antes de você pegar uma infecção por isso. Então, aparentemente, quando fizeram meu peito, isso doeu mais do que qualquer outra coisa. É uma área muito delicada. E elas tiveram que fazer toda essa parte aqui. E era algo que era feito todos os dias. Então, eu repetidamente tinha aquele sonho de não deixe que me machuquem e de correr, descendo aquela escada direto para aquele quarto. Eu conversei com muitas. Eu conversei com muitas outras sobreviventes desde então. E a maioria de nós que esteve em coma induzido medicamente relata uma sensação de estar confinada. Confinamento. Um disse que parecia estar na prisão, outro se sentiu algemado ou trancado em um quarto, coisas do tipo. Então, nossa mente sabe que tem limitações, que não tem mais o seu corpo. Ela não falou: "Ei, garota, você está com problemas." E eu não ouvi as pessoas ao meu redor falando, pelo menos não conscientemente. Eu sei que teve outro sonho que eu tive sobre isso. Eu estava muito doente e estava em casa. E tinha chamado algum tipo de enfermeira domiciliar. E ela me dava uma injeção de remédio para a dor. Mas que minha filha estaria lá quando fizessem isso. E que ela estaria me abraçando e acariciando meu cabelo, dizendo: "Vai ficar tudo bem, mamãe. Está tudo bem, mamãe." Enquanto eles me davam a injeção. Anos depois, eu mencionei esse sonho e me disseram: "Sim, isso aconteceu." Então houve uma ocasião em que minha filha sentou ao meu lado me consolando enquanto eu recebia remédio para a dor. Então eu sabia o que estava acontecendo no quarto, de certa forma. Eu só não me lembro de ouvir eles conversando ou de ouvir música tocando. Algumas pessoas lembram. Então, se você estiver em um quarto com seu ente querido que está em coma, eu sairia se tivesse algo, sabe, não tão bom para dizer, porque você nunca sabe o que está acontecendo. Outro sonho que eu tive, porque eu estava sempre procurando meus filhos, e eu ia para todos esses lugares assustadores. Era como se eu me sentisse assombrada. Eu estava nessa casa escura e assustadora procurando meus filhos. E eu sabia que havia uma presença maligna lá, mas eu não sabia o que era. E eu não conseguia sair, e era como uma mansão antiga e escura. Outra foi que eu fui a um casamento. Eu me arrumei e fui a um casamento. Eu não sei de quem era. E eu estava com meus filhos e com o ex que me deixou em chamas. Mas entramos nessa pequena área de compras, onde eu já tinha estado antes. Parecia um parque estadual, um chalezinho. E a gente está fazendo compras. E eu olho em volta e de repente eles sumiram e a água está subindo e eu morro de medo de água. E aí, do nada, eu estou em um barco com a pessoa que me colocou fogo, tipo uma canoa. E então eu olho em volta de novo e ele sumiu. Agora estou na canoa sozinha. Acho que esse sonho era sobre o quarto da banheira no hospital. Porque na unidade de queimados, eles têm um quarto onde acho que tem uma banheira de metal, tipo um redemoinho, onde eles te levam, te colocam lá e isso lava a pele morta. As pessoas me dizem que é extremamente doloroso. Isso aconteceu comigo enquanto eu estava em coma, eu acho. Então eu senti a dor, mas não senti conscientemente. E eu sou tão grata por isso. Porque depois que acordei, ouvi pessoas gritando coisas como "só me deixa morrer." E eu não sabia o que estava acontecendo. Sabe, só gritos. Perguntei à enfermeira o que acontecia, mas não me respondiam. Mas agora eu sei que estavam tendo a pele raspada. E minha mente só me protegeu e criou esses sonhos. O último sonho que tive.
porque esses outros sonhos que estou te contando meio que se repetiam. Eles eram repetitivos. Era como se isso estivesse acontecendo na minha mente repetidamente por 2 meses. Mas no último sonho, eu estava dirigindo um conversível com alguns amigos que eu não conheço. Eu não sei quem eles eram. E a gente chega ao fim da estrada, eu saio do carro e vou olhar ou conversar com outra pessoa. E então eu me viro para voltar e entrar no carro. E eles me dizem para continuar. Eu acho que quer dizer, eu sei que esse foi o último sonho que eu tive. E deve ter sido quando eles estavam me tirando do coma. E Deus é bom. Eu acordei e não tinha um rosto. E eu realmente quero dizer isso. No começo, eu não conseguia enxergar e achei que estava cega, porque eu podia ouvir, mas simplesmente não conseguia ver nada. E então eu ouvi minha filha perguntar ao médico quando ele entrou: por que ela não está abrindo os olhos? Ela sempre faz isso. E ele disse: ah, eles ainda estão costurados. E ele tira os pontos, e meus olhos se abrem e eu vejo a luz. Eu vejo minha filha. Sabe, quando eu acordei, ela me abraçou. E ela disse: mãe, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Meu filho estava chorando, e eles tinham 20 e 21 anos na época. E o ex que tinha me incendiado estava beijando meu rosto, dizendo como o acidente tinha sido terrível, porque ele não tinha sido interrogado. Ele não tinha ido para a cadeia. Mas enquanto eu estava em coma, ele estava removendo todos os móveis, cada pedacinho de tudo do pátio. Não só a lareira e as cadeiras, a mesa de jantar, o gazebo, a churrasqueira. Ele buscava outro lugar para morarmos, para alugar, porque não queria que eu voltasse para casa com uma lembrança ruim. Então, o que ele realmente não queria era que eu me lembrasse. Ele não queria que eu voltasse para casa e tivesse uma lembrança ao olhar para a lareira. Ele fez questão de avisá-lo sobre minha ansiedade e que eu estava tomando Ativan. O Ativan apaga muitas memórias. Conforme fui parando de tomar o Ativan, as lembranças voltaram. E quanto mais eu contava minha história, mais as lembranças voltavam. Mas eu nunca vou esquecer como é estar em coma. Nunca vou esquecer daqueles sonhos. Porque eu acho é uma prova de que somos muito mais do que nossa carne. Porque eu não sabia que estava sofrendo. Eu achava que estava vivendo outra vida. Não fazia sentido. Era uma vida louca. Em nenhum momento pensei: ai meu Deus, cadê meu corpo? Nós somos poderosas. Deus é bom. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Minha história é tão complicada. A única coisa que sei fazer é dividi-la em partes. Você já ouviu? Como se come um elefante? Uma mordida de cada vez. Mais uma vez, meu nome é Tânia Meisenbach e espero ver você de novo na próxima vez. Eu amo vocês. Lembre-se de que, seja o que for que você esteja passando, isso também vai passar.